Olá, hoje nós vamos conversar com o João Luiz Musinati. Ele é professor de matemática e filosofia, participou dos programas de filosofia do TV Escola. Espero que vocês nos acompanhem por essa jornada bem interessante que será a nossa conversa de hoje. Boa tarde, hoje nós vamos conversar com o João Luiz Musinati, que é natural de Rio Claro, São Paulo. Ele é professor universitário e escritor, doutor em matemática, mestre em História e Ciências e professor de matemática e filosofia. Ele escreveu 3 livros, foi consultor do Ministério da Educação e participou também do TV Escola. Olá, seja bem-vindo, João Musinati. Muito obrigado, Jandiar. Tudo bem aí? Tudo. Vamos começar falando sobre os seus livros. O Pois não. livro O Inventário de Mim é um livro de poesias. Quais são as temáticas que são abordadas no livro? Bem, o livro Inventário de Mim foi escrito em 2010, quando eu estava completando 50 anos de vida. E eu fiz aí um retrospecto em forma de poesia, em forma de poemas, do que foram, né, aqueles 50 anos da minha vida. E eu, dentro das poesias, eu fiz uma divisão em 3 partes. A primeira parte era aquilo que tinha de familiar, tinha do dia a dia, que tinha da minha história pessoal. A outra é com relação às coisas que eu pensei, as coisas que eu senti, aquilo que saía um pouco, né, do trivial em termos de querer mais, pensar mais além. E a terceira parte foi a minha experiência romântica, amorosa. Eu coloco assim no título, nas caixas perfumadas, ou seja, é como se eu estivesse procurando sobre a minha vida passada em 3 frentes: na frente pessoal, na frente do pensamento e na frente das coisas do amor, né? Sempre com poesia. Bom, e no livro de Matemáticas Apaziguadoras, existe um questionamento sobre se estamos reproduzindo desigualdade. Você pode explicar um pouquinho da história e a reflexão promovida nesse livro? Sim, esse livro surgiu baseado na minha tese de doutorado, que era justamente dentro da educação matemática crítica. Eu tive o prazer de ser orientado pelo professor Olis Kovismose, que nos deixou recentemente. E o professor me disse, na época em que a gente estava pensando no que íamos escrever, que eu deveria escrever um livro, não uma tese. Depois a gente adaptaria esse livro a uma tese. E do que trata esse livro? É uma suspeita que eu tenho, que eu sempre tive, que eu formalizei nesse texto, acerca de você ensinar matemática, fazer com que os nossos alunos tentem aprender matemática do ponto de vista puramente conceitual. Você ensina deduções, você ensina demonstrações, resolução de exercícios, mas isso sempre num viés da matemática em si, num viés da matemática pura. Nesse momento em que o nosso aluno faz esse exercício na escola de educação básica, com aproximadamente 5 ou 6 aulas por semana, ele acaba se vinculando à matemática como a um campo perfeito, eterno, exato do saber, coisa que, na verdade, é bem discutível. E aí ele não olha o nosso mundo, por exemplo, de desigualdades, de injustiças, ele não olha para esse mundo com a ajuda da matemática. A matemática não se torna um instrumento que propicia a esse nosso aluno ver o mundo melhor, ver o mundo de uma forma mais completa. E então eu falo isso, a matemática serve como um fator de apaziguar o nosso aluno, apaziguar no sentido de ele não se preocupar com a ajuda da matemática de situações, por exemplo, quantitativamente, numericamente escandalosas, como é a desigualdade social, a injustiça social. Então, matemática apaziguadora, ela vem
tratar da matemática como se fosse uma verdade religiosa, eterna, absoluta, e ela não aterriza, infelizmente, para que o nosso aluno veja esse mundo de maneira mais completa, inclusive no sentido da injustiça. Bom, o outro livro que você publicou é o livro Nino. É um livro infantil que fala sobre como o medo nos aprisiona. Apesar que eu achei a reflexão também pode ser aplicada em diferentes fases da nossa vida, né? Qual foi a sua inspiração? Esse foi um livro que surgiu de encomenda, né? Eu tinha uma amiga que ela tinha uma filha de uns 6 anos, 6 para 7 anos, e ela me dizia assim: a minha filha perde muitas oportunidades na vida por ser meio medrosa. Você não escreveria um livro, um textinho para eu ler para ela, para a gente discutir sobre como o medo pode ser castrador, como o medo pode impedir a gente de realizar coisas bonitas, importantes, né? E aí eu fiz esse texto, eu comecei a escrever, mandei para ela. Eu tive a ideia de colocar isso para valer mesmo num livro, então mandei para minha parceira, a diagramadora, ilustradora Ana Razuki, que vive na Suíça, e ela já deu uns toques do que ela achava, eu dei uma mudadinha aqui, ali, e de repente o texto ficou pronto e não foi publicado imediatamente. Eu esperei um pouco, não sabia se valeria a pena. Muitas pessoas leram, eu dei para várias crianças lerem, adultos. Quando a turma falou, não, esse texto está legal, vale a pena, vai ajudar, vai ser interessante, vai ser bonito. Então aí a gente arrumou tudo bonitinho, texto e ilustrações, e aí eu publiquei. Fez um sucesso muito bom, a gente lançou na Flip, né, 2022, foi muito bom, foi muito gostoso. Eu fui falar sobre o Nino é o passarinho medroso, né, que não consegue voar por ter medo, né, até que alguma coisa acontece um dia, e as crianças discutiram comigo, problematizaram aquela história, foi muito gratificante. Eu nunca tinha escrito um livro para criança. Espero voltar a fazer isso, que é muito, muito bom, muito gratificante. E ele pode ser trabalhado nas escolas, inclusive, ensinar as crianças a lidar com o medo, né? Sim. É, Pensar nele, né? Por que que eu tenho medo? O que que ele me ajuda? Até que ponto a gente deve ter aí um certo cuidado com a vida, né? Mas ter medo a ponto de não fazer as coisas, não realizar, então é uma coisa que é castradora, que limita a nossa vida. Então é disso que a gente trata no texto. fala um pouquinho da sua experiência no Ministério da Educação como consultor. Como foi essa experiência? Sim, isso foi do ano 2000 até 2013. Eu sou professor de filosofia e eu dava aula de filosofia na educação básica, e eu estava encerrando o mestrado em História da Ciência, quando eu fui convidado a participar como comentarista de filosofia em 2 programas. Naquela época, um deles se chamava Como Fazer, e esse programa mudou de nome depois para Sala de Professor, que nada mais era do que, após um filme de 30 minutos, geralmente um documentário, 3 professores de diferentes áreas do conhecimento, naquela época, montávamos uma interdisciplinaridade, uma aula, um trabalho, um projeto interdisciplinar. Por exemplo, filosofia, matemática, história, português, matemática, ciências sociais. Então, o programa funcionava dessa forma: 3 professores, cada um dava uma dica de como trabalhar este vídeo, tendo sempre como objetivo uma atividade que integrasse as 3 matérias, né? Esse era um programa. O outro programa chamava-se Acervo,
que nada era parecido, mas não a mesma coisa. Nós tínhamos aí um vídeo de 55 minutos e os professores de 3 disciplinas também trabalhavam não uma interdisciplinaridade, mas uma maneira mais gostosa, mais produtiva de se ver com os alunos e depois de propor alguma coisa. Então, ia uma série de sugestões acerca de um livro, de um filme que o professor passaria para os alunos e depois trabalharia com ele. Eram 2 programas. Eu era um dos consultores em filosofia e foi muito bom trabalhar com esse pessoal. Tinha um pessoal de produção maravilhoso, de direção. Eu aprendi a trabalhar, a me movimentar, eu aprendi a fazer televisão, né, porque ele era um filme para televisão, era TV escola, uma TV. Ela era uma TV aberta, porém, naquela época, para quem tivesse antena parabólica. E foram muitos, foram dezenas de episódios. E eu não sei, talvez por conta de direitos autorais, alguma coisa que eu nem me importaria, esses vídeos não foram nunca mais ao ar, ficaram guardados lá e era um material muito bom, uma equipe maravilhosa, eu gostei muito de participar, fiz amigos maravilhosos e eu nunca tinha imaginado fazer televisão e gostei muito da brincadeira, gostei muito dessa atividade, me ajudou muito, inclusive profissionalmente. Fala um pouquinho sobre projetos futuros. Quais são os projetos que você pensa em elaborar a nível de literatura? Porque você acaba navegando entre diferentes públicos, né? Poesia adulta, livro infantil. O projeto mais novo é esse aqui, né? E eu estou lançando esse livro daqui a um mês, esse livro Olá, Pessoal, Reflexões na Pandemia. Depois eu mando aí um desenho mais bonito, uma foto mais bonita. Esse livro surgiu também de uma coisa meio inesperada que aconteceu na minha vida. Quando começou a pandemia, 2020, eu, obviamente, assim como todos nós, tive de ficar preso em casa, sem poder sair, a gente não sabia qual era a gravidade daquilo, a gente sabia que era terrível, porque a gente via na televisão países que estavam enfrentando já em nível de pandemia, e eu fiquei em casa, né, como todo mundo, a partir, se eu não me engano, do meio de março. E quando foi, e eu sozinho, eu morava sozinho, um apartamento bem pequeno naquela época, e eu me lembro que era difícil, apesar de eu estar trabalhando, dando aula por internet, né, online, eu estava sozinho, o tempo todo sozinho. E eu me lembro que um dia acordei, era dia do trabalho, não estava trabalhando, portanto, né, estava em casa, e eu tive a ideia de fazer algum tipo de homenagem ao trabalhador. Então eu me lembrei de um poema que eu havia escrito anos atrás, em homenagem ao Dia do Trabalho, e eu dei uma pesquisada na internet, eu descobri que no Instagram eu poderia fazer um vídeo gratuito, bastava que eu olhasse para o celular no Instagram, clicasse lá e ia aparecendo o tempo correndo, e eu tinha 1 minuto para dar uma mensagem, para falar alguma coisa. E eu saí falando, fiz uma reflexão, deu certinho no tempo e mandei. Aí algumas pessoas conhecidas me falaram: ô João, gostei, faz de novo. Hã? Aí o outro dia eu fiz de novo, foi legal, algumas pessoas já pediram novamente. Quando eu percebi, eu estava fazendo esse tipo de reflexão matinal, 1 minuto olhando para o celular e falando coisas sobre filosofia, sobre reflexão sobre a nossa vida, e foi acontecendo. Foram muitos vídeos, foram 100 vídeos, e todos eles
em dias consecutivos, não pulava nenhum dia. Tinha gente que falava para mim assim: olha, não demora para mandar, porque o café da manhã só começa quando seu vídeo é publicado, né? Todo mundo tentando fugir daquela solidão da pandemia, tentando encontrar alguma coisa nova, né? E eu acabei dando uma ajuda nesse aspecto para eles e para mim também, porque preparar essa reflexão, fazê-la caber em um minuto, né, e conseguir dar uma mensagem a ponto das pessoas me devolverem comentários, me ligarem, e eu comecei a me sentir assim não mais tão só a partir de uma experiência que surgira por acaso. Eu tive a ideia e, de repente, não sabia que poderia fazer isso, de repente, aprendi que poderia, e assim eu fui desenvolvendo. Quando completaram-se 100 episódios, 100 reflexões de um minuto, eu encerrei e falei, não, acho que já deu, o tempo já foi suficiente, já vamos ver agora o que a gente faz com isso. Deixei lá, o tempo foi passando, o Instagram vai deixando isso lá atrás, né? Quem for procurar isso vai ter que rodar muito nas minhas publicações. E alguém me falou também, por que você não transcreve isso e coloca num livro, né? E é um livro que talvez agrade, porque uma reflexão de um minuto, ela vai ter um trecho pequeno para leitura, né? Como se fossem aforismos. Aforismos que falam sobre sorte, né? O sólido desmancha no ar, o que quer dizer isso? O que mais? O que é a dor? Tem um monte de coisa aqui que quem lê esse livro vai perceber o que é que dói na gente nos momentos de incerteza. O que é que a gente gostaria de ter em momentos onde a gente não sabe para onde correr, o que vai acontecer conosco. E à medida que as coisas iam acontecendo, e a doença era cada vez mais letal e cada vez mais negada, né, por incrível que pareça, eu ia colocando pensamentos, sempre pensamentos sobre um tema específico, né? O que é democracia, o que é vida, o que é amor, o que é paixão, qual a diferença entre amor e amizade, uma série de coisas. E eu acho que hoje o leitor que se deparar com esse texto vai assim conseguir a mesma coisa, parecido com o que a gente conseguia, fazer uma reflexão importante a partir de um trecho curto, de um aforismo, né? Uma coisa que surgiu meio sem querer, foi ganhando corpo, foi ganhando importância, foi melhorando no seu nível e hoje virou um livro, virou um texto e vai ser lançado daqui no máximo um mês. Já está pronto. Nossa, que interessante. Pensando ainda sobre sala de aula e educação, como que a Sim, matemática ela pode ser não apaziguadora? Porque a matemática apaziguadora ela pode promover desigualdades, na medida em que ela se liga apenas nos conceitos. sim. Quais seriam suas recomendações como professor que nós poderíamos modificar um pouquinho essa realidade que nós vivemos hoje? A matemática ela está presente na nossa vida o tempo todo, né? O Paulo Freire dizia que desde o momento que eu abro os olhos de manhã até a hora que eu chego no banheiro, eu já fiz muita matemática, né? Calculei muita coisa, mensurei muita coisa. Então a matemática está na nossa vida. A nossa matemática, vamos dizer assim, é uma maneira de ler o nosso mundo e de andar pelo nosso mundo, de agir pelo nosso mundo. E o que acontece na sala de aula normalmente? A matemática é ensinada nas suas características próprias. Ela mostra conceitos, ela mostra demonstrações desses conceitos, mostra cálculos específicos e complexos. Nada disso eu estou dizendo para que seja descartado. Porém, a matemática pode ser trazida para a sala de aula como forma de a gente compreender a nossa vida. A nossa vida é matemática, a nossa vida é quantitativa, é qualitativa, e os números mostram essas duas características o tempo todo. E a matemática não pode, a meu ver, ficar restrita a ser
pensada em si o tempo todo. Por exemplo, até virou um artiguinho, isso que eu vou falar aqui, eu estava conversando uma vez com uns alunos sobre uma manchete, faz muito tempo isso, uma manchete de um jornal acerca de eleições, de política, né? E eu lembro que havia um candidato que tinha caído, o líder das pesquisas, né, tinha caído um ponto. E aquele que que estava em segundo lugar, subir. Não, não, desculpa. O líder, perdão, falei errado. O líder nas pesquisas tinha caído 8 pontos. Isso, ele caíra 8 pontos. E o segundo colocado subira apenas 1. Só que a diferença caiu bastante. Normal. O que o jornal publicou? O jornal publicou fulano dispara na preferência nas pesquisas. E eu mostrei para os alunos o título e depois eles leram o texto. E eles perceberam que ninguém havia disparado nas pesquisas. Que uns, sim, tiveram problemas aí, não sei por que cargas d'água, mas ninguém havia disparado. A diferença tornou-se menor. E aí os alunos começaram a falar para mim, professor, mas por que o jornal distorceu essa notícia? Será que esse jornal tem alguma preferência por esse candidato e não pelo outro? Ou seja, eles passaram a discutir coisas que iam além dos números a partir de uma constatação, de uma situação numérica que não fora bem trabalhada ou não fora corretamente trabalhada pelo jornal. Então, existe, sim, na nossa vida, uma série de situações, Só um corriqueiras ou não. momentinho. Então, o que eu estava dizendo é isso. Existem muitas situações do nosso mundo que não ficam claras ou não são objetos de uma reflexão mais profunda, justamente porque falta o viés matemático. O viés matemático é muito importante. A matemática nos ajuda a viver e, portanto, são lentes que fazem a gente entender melhor esse mundo em que a gente vive e a nossa própria vida. Então, a gente deveria acostumar os nossos alunos a usar a matemática não como algo positivo, no sentido de esse cálculo tem que dar 3. Então, isso deu 3, acabou, vamos para o outro, acertou, está correto, está errado. Não, a matemática serve para a gente ver. Eu estou vendo melhor o mundo se eu estou contando também com a quantificação, com as formas. Então, a gente deve acostumar o nosso aluno a usar a matemática não só para fazer continhas, mas também para ler este mundo de uma forma mais acurada, de uma forma mais completa, problematizando esse mundo, né? A matemática pode ser, sim, um instrumento de dúvida, um instrumento de pensamento novo, de avaliação. Esses meus alunos, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui, eles começaram a discutir o que é que poderia estar por trás daquela na forma deles me falarem, naquela distorção que o jornal havia feito, né? Então, a matemática pode, sim, ser um instrumento para desencadear debates, discussões, pensamentos novos. E o nosso aluno não está acostumado a ver isso na matemática. Ele vê isso, por exemplo, em história, vê isso em geografia, ciências sociais, mas na matemática não. E a matemática é muito rica nisso, né? Eu trabalho dentro de uma linha de pesquisa chamada Educação Matemática Crítica, que é justamente voltada para isso. Como a maneira pela qual a gente ensina matemática define a utilidade que o nosso aluno, o próximo futuro cidadão, vai fazer, né? Que conclusões ele vai tirar sobre essa vida, sobre este mundo, com a ajuda da matemática. A matemática está servindo para ele, né, para alguma coisa, né? Então, é uma maneira bastante nova, eu vejo, de encarar a matemática, já que a matemática ela é sempre tirada a parte da realidade
e estudada como se fosse um pensamento divino, como se fosse religioso. Existe a perfeição sobre os números. E a nossa vida? Bom, a nossa vida é complicada. Não, a nossa vida pode ser melhor entendida pela matemática, pelos números. De novo, nosso corpo humano é matemático, o nosso mundo físico, biológico, químico é matemático. E a nossa vida social, política, emocional, ideológica também é matemática. E a gente deveria fazer esses números descerem para a sala de aula, coisa que os professores não fazem, por uma série de razões, né? Inclusive por imposição de um currículo que quer abarrotar nossos alunos de cálculos e definições, demonstrações, e o bom da matemática fica devendo, que é ensinar melhor como é que é esse mundo. Muito bem, professor. Eu acredito também na educação segundo Paulo Freire, que é uma educação libertadora que te faz questionar a realidade. Sim. A Bom, realidade pode ser questionada, sim, com o auxílio dos números, da matemática. nós vivemos. O senhor falou sobre a pandemia e sobre o medo no livro Nino. Sim. Muitos jovens adquiriram ansiedade após a pandemia. De que maneira o senhor acha que a filosofia pode ajudar os jovens a romper o medo? Eu acho que a gente tem de falar, né? Aquela velha máxima lá, pré-psicanálise, em que se eu falo sobre aquilo que eu estou vivendo, sentindo, eu já começo a me sentir diferente, né? Eu acho que a filosofia aponta muito, muito para os problemas da nossa vida, para as dúvidas, para os sentimentos que a gente tem. Por exemplo, os temas desse livrinho aqui, que vai sair, eles estão todos atrelados a medos, a dúvidas, a desconfortos, a vontade de ser melhor, a coisas como amor, como ódio, uma série de coisas que fazem com que a gente tenha uma vida mais tranquila ou menos exitosa, né? No caso que você falou da pandemia, as pessoas acabaram ficando presas, não havia uma possibilidade maior de contato, ou então a gente era obrigado a ter contato diário com gente que a gente já não queria mais nem ver na nossa frente, né? Tinha as duas coisas. E o que a filosofia pode ajudar nisso? Por que as pessoas esperavam para ouvir o comentáriozinho meu lá na internet? Porque é bom pensar na nossa vida, é bom refletir sobre quem nós somos, sobre o que está acontecendo conosco. Existia um filósofo que eu gosto muito na antiguidade grega, chamado Epicuro, que dizia que a vida deve ser voltada para o prazer. Só que o prazer para o Epicuro era o prazer pelas coisas simples, pela falta de querer demais, né? Mas uma das coisas que o Epicuro dizia era que a filosofia deve ser entendida como a conversa de amigos no jardim, que tinha um jardim para conversar com os amigos. E o que ele pensava dessa conversa? Essa conversa deve ser sobre nós, pensar na nossa vida, analisar melhor a nossa vida. Será que nós estamos vivendo o melhor que a gente pode viver? Será que nós estamos vivendo da melhor forma que a gente pode? Será que a gente pode, se a gente perceber coisas novas na nossa vida, a gente consegue ter mais prazer, mais dignidade, né? E então, como tudo dentro da educação, o que eu sugiro dentro da filosofia é que se torne um hábito para nós, começando pelos nossos alunos, pelas crianças, pelos adolescentes, que se torne um hábito refletir sobre as coisas. As pessoas aceitam muito passivamente as coisas. Aí, de repente, se revoltam e não sabem o que fazer com essa revolta. Aí, de repente, se revoltam e seguem lideranças que eles nem perguntam sobre o que se trata, né? E a filosofia ensinada nas escolas, a filosofia discutida nas nossas casas, pode nos acostumar
com essa vida reflexiva, né? Com essa opção por pensar na nossa vida. O Epicuro falava, e isso é verdade, nos dá muito prazer parar, conversar e discutir sobre por que a gente vive do jeito que a gente vive. Será que não haveria um jeito melhor de se viver, diferente desse? Essa é uma prática prazerosa, essa é uma prática que tem aí um tanto de psicologia dentro dela. O Epicuro viveu em 300 anos antes de Cristo, aproximadamente, e no século XIX, o filósofo Hegel, alemão, idealista, ele comentou, ele falou, olha, o Epicuro foi o primeiro psicólogo da história da humanidade. E o que fazia o Epicuro? Pensava na nossa vida. Pensava se a morte deve ser temida, se os deuses devem ser temidos, se a felicidade pode ser alcançada, se a tristeza é finita ou é infinita, coisas assim que desencadeiam muito crescimento, muita compreensão nossa e no mundo, né? Então, eu acho que a filosofia deve ser incorporada à nossa vida, sim, de maneira prazerosa. E, de novo, a matemática também é um campo para a gente perceber o mundo, perceber a nossa vida. Inclusive porque a maioria dos filósofos da história da humanidade, quase todos eram matemáticos, né? E esse aqui que está falando também é matemático e filósofo, as duas coisas. Eu acho que elas são ingredientes para uma vida melhor e, não se esqueça, uma vida mais prazerosa, sim. Pensar em nós é algo prazeroso. Foi um grande prazer conversar com você. Quais são suas redes sociais para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho? Tá, eu tenho um canal de vídeo com dezenas de vídeos com 350 mil visualizações. É o canal Musinati. Você entra no YouTube, coloca o meu sobrenome, Musinati, e você vai ter vídeos de filosofia, de educação, geralmente em forma de aula, ou então de palestras, né? Esse é o meu canal no YouTube. Eu tenho um site na internet, onde eu tenho dezenas de textos também curtos, né? Artigos curtos, mas de uma forma, escritos de uma forma prazerosa, não uma linguagem acadêmica, mas uma linguagem mais em forma de crônica, né? Um texto sobre filosofia, educação, que o nome desse site é A Matemática e Seus Problemas. Né? Ele surgiu inicialmente, esse canal, para divulgar a matemática, mas ele foi além disso, se tornou um canal para a gente conversar sobre vários assuntos. Né? É www.amatematicaeseusproblemas.com.br. Tenho também um blog de poemas e crônicas, isso é bem prazeroso para mim, é a minha opção pela literatura. Ali tem vários livros que vão ser lançados, mas que ainda não foram, né? Tem muitos poemas, muitas. E o nome do blog é Filopoesia. Misturei filosofia com poesia. Dá para fazer isso. E o endereço é www.joaomusinati.blogspot.com.br. Esses são os meus três endereços. Né? E o seu E Instagram também, né? tem o Instagram. Meu Instagram tem quase 900 postagens, inclusive os 100 vídeos que deram origem a esse livro estão lá no Instagram também. Como que as pessoas podem adquirir seus livros? Bom, eles vão estar em todas as livrarias, né? Eu ainda vou fazer a divulgação, eu não comecei. Esse livro que eu tenho aqui, ele praticamente é o livro já, mas era aquela última prova física que me mandaram já faz um tempo, para eu ver se estava tudo em ordem, se eu gostei da capa, né? Se eu saí bem na foto, aquela coisa toda. E agora, sim, ele foi aprovado, ele está indo, e aí a editora Arteira vai dizer
na verdade, a editora Arteira é da editora Apris, né? De qualquer maneira, esse é um livro que vai estar em todo lugar para a gente comprar. Basta, sei lá, entra na Amazon, entra loja americana, sei lá, não sei quais são os. Vai nas livrarias, né? Então vai estar em todo lugar. Agora, como vai ser distribuído, eu ainda não sei. Mas geralmente todos os livros que eu escrevi até hoje foram para todas as lojas. Né? Foi um prazer falar com você, muito Grande sucesso. prazer. E Tá bom. até, se você quiser precisar, é só entrar em contato. Bom final de semana, até a próxima. Tá bom, eu fico aguardando o que você pedir aí, a gente faz para enviar para você o que for necessário. Tá bom? Foi um prazer falar com você, uma conversa muito gostosa. Nossos ouvintes vão gostar. Tchau. Tchau, abraço. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Na próxima, espero vocês na próxima. Deixem seu comentário, deixem seu like aqui no canal, é muito importante para que a gente possa continuar seguindo em frente. Muito obrigada e até a próxima.